Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos chegando. Boa noite, Nayane. Sejam bem-vindos. Boa noite, Flávia. Boa noite, Alessandra. Já vamos começar logo de cara, né? Então vamos lá. Já joguei o convite. Vamos lá. Boa noite. Vamos entrando. Alessandra King. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem. Um pouco frio, né? Porque o verão não chega nunca aqui no sul, né? Você tá em que cidade aí? Porto Alegre. Porto Alegre. Aí tá em clima de inverno, tá fazendo quantos graus aí? Ainda. Essa semana aí tem feito 15 graus pela manhã. E assim tem ido a 20. O nosso inverno foi muito rigoroso. Não aguento mais esse frio. Tô querendo calor. Uma vitamina D, né? Porque... É verdade. Os verões aí são bem intensos também, né? Temperaturas altas, né? Sim, sim. Quando esquenta, a gente chama aqui de forno alegre. Porque a gente fica perto do rio e sobe aquele bafo, aquele calor, uma coisa insuportável. Então, assim, são extremos, sabe? A gente vive o inverno frio. Chega a quantos graus aí no verão? Nossa, aqui chega a 40. Nossa, 38. é uma amplitude térmica muito grande, né? E não é assim direto, mas tem dias que, madrugadas de 25, 26, com dias de 36, 38. Entendi. Fora aquela bolha que deu no ano passado, né? Que aquela bolha do ano passado foi uma coisa absurda. Ali a gente chegou aos 40. Pois é. É engraçado, né? Porque aqui em cima, né, no Nordeste, na faixa do Equador de uma maneira geral, mas eu moro no Ceará, eu moro em Fortaleza. Então, aqui a gente não tem uma amplitude térmica tão grande. Aqui a gente tem, por exemplo, quando tá frio, 26. Hoje fez 25 de manhã. Hoje foi um dia chuvoso. E quando tá quente, 30, 31. E não então, é aquele papo horroroso, pequenininha. né? É agradável de morar aí. Bom. Ainda me mudo pro Nordeste. Eu gosto do calor, eu gosto do frio para passear, sabe? Para curtir assim, para botar aquelas roupas chiques, né? Que a gente usa quando tá no frio, mas tirando isso, não me agrada muito, não. Não, frio é. Eu tô louca para me livrar dessas roupas. Você é daí de Porto Alegre? Sim, Porto Alegre. Legal. Alessandra, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? A agenda às vezes fica conflitante, né? Você tem um trabalho aí que você faz com o Guilherme, que é muito legal, no Bate-Papo Carnívoro, né? A gente está com uma agenda bem intensa aí. Está com uma agenda bem intensa de lives, então tá muito, muito legal. Eu queria queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, dissesse quem é a Alessandra King, né? Que não é Alessandra, tá, pessoal? É Alessandra, não tem o A, tá certo? Isso. É só Alessandra. É importante deixar claro para todo mundo quem é a Alessandra King e por que você escolheu comunicação social na faculdade? Foi que te moveu para isso? Daí você descambou para neurociências? Conta aí um pouquinho da tua história para gente. Bom, pois então, Henrique, assim, a minha escolha da minha graduação, né, ela foi um pouco pautada numa influência do irmão mais velho que eu tenho, que fez publicidade e propaganda, e ele é 8 anos mais velho que eu, então quando eu fui fazer a faculdade, ele já estava trabalhando profissionalmente na área, e eu acabei me envolvendo em alguns trabalhos, né? Ele trabalhava numa agência de publicidade, e eu acabei me envolvendo nessa área e comecei a ter uma paixão pela área da comunicação, né? Pela área da comunicação social e resolvi trilhar o mesmo caminho, né? Então, aí foi a minha escolha por esta área. Mas, na verdade, o meu caminho me direcionou muito para a área da saúde, depois que eu me formei, né? Então, assim, quando eu ainda estava na faculdade, eu me tornei sócia de uma farmácia de manipulação.
E na época, isso Interessante. foi anos 90, e na época nós trabalhamos muito com dietas. E eu trabalhei com a dieta Atkins. Ah, que interessante. Que voltas, né? O Então, caminho, né, não, que a assim, gente a tem. vida da gente é impressionante, né? Porque, assim, Aham. isso me levou para eu trabalhava um pouco com o marketing. Quando a gente tem um negócio, a gente trabalha com tudo, né? Você trabalha na Uhum. administração, você trabalha no marketing, você trabalha. Mas eu me enfiava dentro do laboratório, junto com o farmacêutico, eu adorava pesquisar. Né? Eu até pensei em fazer uma faculdade de farmácia, cheguei a prestar vestibular, mas eu queria entrar na federal. E aí eu já não estava estudando mais, aquela coisa que você. Daí eu disse, não quer saber, não vou fazer mais um curso, né? Eu vou seguir no meu trabalho. E nessa época, então, eu trabalhei com dois médicos que faziam prescrição da dieta Atkins. Me envolvi nessa dieta, escrevi um livro de receitas para essa dieta, Sério? Olha que interessante. para você ver como Isso a lá, vida nós estamos falando de que ano? anos 90. Anos Porque 90. eu sou velha, tá? Eu não tenho essa carinha de... Olha, aqui nessa live não tem ninguém velho, tá? Tem pessoas antigas. Então somos. Nós somos Né? antigos, experientes. Estou batendo 52 aí. Sério que você Então, tem 52 uhum, anos? uhum. Nossa senhora, você tá bem, hein? Parabéns. Né? Um pouquinho, podia estar um pouco melhor ainda, né? Se não tivesse passado por tantas histórias assim. Mas, e aí foi ali que eu comecei a trabalhar com dieta. E eu usei muito a dieta das proteínas, né? Então, Uhum. ela não é uma dieta estranha para mim, né? E hoje ela voltou para minha vida. Então, assim, essa foi um pouquinho da minha caminhada. E depois, eu vim parar na neurociência, né? Depois de uma longa caminhada, passei por vários outros negócios, né? Tive uma filha e tal, e eu tive um câncer de mama em 2010, Hum, né? Foi aí que começaram, aí que eu me aprofundei mais, porque eu vinha já sempre estudando um pouquinho de saúde, vitamina D, eu já pesquisava, sabia sobre o glúten, essas coisas. E aí eu tive um câncer de mama, e depois desse câncer de mama que surgiu a fibromialgia. E ali eu comecei a estudar um pouquinho mais também sobre tentar buscar uma cura para mim, né? Porque a medicina tradicional não encontrou. Aliás, a medicina tradicional não tem cura para essa síndrome, né? sim. Ela é tida como uma síndrome incurável, né? No máximo um controle, né? Exato. Então, eu voltei a estudar essa parte da saúde que eu sempre tive bem conectada, né? E também passei por outras terapias, busquei as terapias holísticas. Eu já andei por esse mundão, assim, já tenho bastante, né? Deixa eu te fazer uma Várias pergunta áreas. antes de a gente entrar na fibromialgia, deixa eu te fazer uma pergunta sobre profissionalmente, sobre a questão da comunicação social. Na faculdade de comunicação, você aprende muito você aprende essa parte de comunicação em relação ao marketing, essa coisa toda? O que é exatamente o objeto de estudo da comunicação social? Na verdade, sim. A comunicação social ela se divide em três áreas. Pelo menos na época que eu fiz, eu nem sei se hoje já é assim. Então, a gente tinha a opção de fazer jornalismo, relações públicas ou publicidade, Hum, propaganda, né? certo. Então, você escolhia áreas, mas a gente tinha cadeiras comuns durante quase todo o curso Entendi. e depois fazia as suas escolhas. E eu fui para o lado das relações públicas, né? Certo. Aí eu trabalhei mais com endomarketing, né? Mais com essa relação, assim, de relação com pessoas, né? Com o público Entendi. interno e tal. Então, esse foi a minha escolha. Mas a gente aprende de tudo. A gente aprende a trabalhar com mídia, a gente passa por todas as áreas, né? Tem uma experiência geral. Aprende a mudar a cor do aparelho de barbear de verde para rosa, pode aumentar o Não, preço, né? isso é a manipulação da mídia. A gente aprende ali, né? O marketing, não esse marketing de hoje, né? Que é bem focado em vendas, mas a gente aprende uma parte, vamos dizer assim, criativa, né? Para te poder fazer Uhum. propagandas, para poder fazer mídia, né? Esse curso era mais focado em área de mídia, né?
e de relacionamento com o público interno, ou o pessoal que trabalhava com jornalismo para rádio e jornal. Né? O marketing, na verdade, veio depois, uns anos depois, aí começou toda essa história do marketing e as pós-graduações, né? A ESPM, pós-graduação de marketing e tal. Então, eu não estudei muito marketing, porque eu não me especializei depois, né? O meu irmão até fez uma pós em marketing, mas eu não especializei em marketing, porque não era muito meu interesse, eu já estava mais indo para outros caminhos. Entendi. E aí a questão da neurociência chegou quando? Bom, a questão da neurociência chegou para mim quando eu fiquei doente. Assim, na verdade, o começo de tudo, né? Eu tive um câncer de mama, eu era espírita, eu fui fazer um tratamento espiritual num hospital espírita em Florianópolis, em Ribeirão da Ilha. Né? Eu fiz um tratamento espiritual lá. E ali eu comecei a buscar terapias alternativas, né? Já estava fazendo algumas coisas de reiki, fazendo algumas coisas de meditação e tal. E quando entrou a fibromialgia, eu me aprofundei mais ainda nessas terapias, né? Porque as medicações não me controlavam e eu fui buscando essas terapias alternativas. Nessas terapias alternativas, eu comecei a estudar um pouquinho de física quântica, comecei a seguir alguns autores, comecei a seguir Bruce Lipton, Joe Dispenza, e comprava muitos livros porque eu gostava de estudar, né? De ter essas informações. E através de um livro do Joe Dispenza, eu comecei a ler sobre neurociências. E aquilo ali me atraiu, né? As coisas vêm para a vida da gente assim, né? E isso já foi no ano foi agora em 2019 eu comecei a minha pós. E aí, assim, é uma sequência de coisas. Aí surgiu aquela pós, a oportunidade de fazer a pós. Eu digo, vou fazer essa pós porque vou me jogar de cabeça. Tô querendo saber, queria saber um pouco mais sobre mim, porque a fibromialgia ela é tida como uma doença de fundo emocional, né? E eu queria entender um pouco mais essa parte das emoções, né? E achei que a neurociência seria um ótimo caminho para mim, para conseguir desvendar um pouquinho, né, dessa questão cerebral aí, e já que através de outras estratégias eu não estava conseguindo encontrar o caminho da cura, né? Então, assim, as coisas vieram assim meio que num flow, sabe? Da parte holística, eu fui para neurociência, né? E aí comecei dentro da neurociência surgiu para mim a informação da conexão intestino-cérebro, né? E ali eu comecei a investigar mais a questão intestinal, né? E comecei a me identificar muito. Comecei a seguir alguns nutricionistas que trabalhavam com nutrição funcional, né? Porque eu tive um professor meu, que tu deve conhecer aqui do Instagram, o Pedro Chestaski. Sim, ele é um foi teu professor? Sim. Que legal. Eu tenho o livro dele, Medicina do Amanhã. E aí ele tem aquele programa MAP, né? Movimento, Alimento, Performance, não me lembro, você não me lembra as siglas direito. E ali eu comecei a procurar mais coisas sobre essa questão do funcionamento intestinal. Ele falava algumas coisas, ele fazia uns fermentados lá, uns kimchis e tal. E aí, a partir dali, eu comecei a seguir outros nutricionistas, né? E aí foi assim, eu comecei a pesquisar mais sobre cérebro associado com o intestino, essa conexão, né? Estudei muito sobre emoções, né? A minha pós-graduação eu fiz durante a pandemia, né? O meu trabalho o título dele foi Pandemia Emocional, né? Trabalhei... Você trabalhou com isso? Foi o seu TCC, não? O meu TCC. Legal. E eu trabalhei com as emoções, então assim, eu fiquei bem focada nesse funcionamento de, né, conexão do cérebro, conexão do intestino, estudando as duas áreas, né? E a partir dali é que eu comecei a pesquisar mais sobre alimentação e que depois eu caí na carnívora, né? Durante todo esse período, você não teve nenhum tipo de melhora na fibromialgia? Alguma coisa deu uma pequena melhora? Algumas coisas assim. Bom,
medicações me deixavam dopada e não me tiraram a dor. Saí dos médicos, primeira coisa. Depois eu comecei a pesquisar sozinha, né, sendo autodidata. Eu tirei o glúten da alimentação. 8 anos, quase, não, acho que agora já fazem uns 9 anos que eu tirei o glúten. Foi a primeira coisa que eu tirei. E aí tive uma melhora, né? O glúten me deu uma melhora, assim, a retirada do glúten e também da lactose, né? Eu só consumia queijos, eu não consumia mais nada de iogurte, nada de leite, nada. E ali eu tive uma melhora de 50%, vamos dizer assim, na fibromialgia. Mas eu ainda tinha dores. Mas a rigidez, a fadiga, isso já começou a diminuir bastante, né, com essa retirada desses alimentos. Então eu já sabia que eu tinha, né, uma intolerância alimentar ali, né? E depois eu fui entender o porquê, né? Porque eu não tinha esse conhecimento ainda da permeabilidade intestinal, mas eu sabia que me fazia mal. É uma coisa meio instintiva, né? A gente vai testando e você fica bem, você tira, né? Claro. Então, a gente tem esse conhecimento dentro da gente, né? O problema é que a gente não usa esse conhecimento, porque esse conhecimento é um conhecimento inato. Tem uma história muito interessante de o Sócrates, a mãe do Sócrates, ela era parteira. E chegaram para o Sócrates uma vez e dissessem, Sócrates, como é que você faz para ensinar uma pessoa a ser filósofo? E ele disse o seguinte, olha, minha mãe é parteira. E por melhor que ela seja parteira, ela nunca consegue tirar um menino de uma mulher que não está grávida. Né? O que é que ele quis dizer com isso? É que não dá para você transformar todas as pessoas em filósofos, porque a educação, a palavra educação vem do verbo eduzir, que significa retirar, significa fazer emergir. Então a educação, na realidade, você leva a pessoa a emergir, o que ela já tem dentro dela. Então nós temos, eu estou dizendo isso porque essa parte do conhecimento do que é que faz mal e do que é que faz bem, instintivamente nós temos dentro da gente. Não é? A questão é que a gente vai cobrindo esse conhecimento de tanto pseudo-conhecimento, de tantos hábitos errados, que quando a gente chega num determinado ponto da nossa vida, você fica, putz, eu estou cheio de dor e eu vou para o médico tentar resolver com medicamentos. Quando não dá certo, aí você fica, putz, o que é que eu vou fazer agora? Mas a resposta está dentro da gente. E está dentro da gente mesmo, Henrique, porque eu vou te contar assim, um fato da minha vida. A minha filha, quando pequena, ela só comia carne e tomate. Ela pegava o pão, ela amassava, ela cuspia, ela não comia massa, ela não comia pizza, ela não comia arroz, ela não comia feijão. Então, assim, ó, eu enxergo exatamente isso. Ela tinha uma inteligência, né? E depois, claro, que foi deturpada, porque ela começou a ir para a escola e levava lanchinho. E aí, hoje ela tá na Carbolândia, né? Óbvio, como toda adolescente. Quantos anos tem sua filha? 20. Eu tentei trazê-la para a estratégia carnívora, mas é complicado. Faculdade. É interessante, sabe, Alessandra? Você tocou num ponto muito interessante. Eu trabalho voluntariamente numa instituição aqui em Fortaleza e aos dias de domingo, essa instituição tem uma atividade para crianças, né? E eu trabalho na escola de pais. Então, os pais levam as crianças e aí eu fico com os pais na escola, a gente fica debatendo temas interessantes sobre educação. E ao final da atividade com crianças, as crianças recebem um pirulito. Tá entendendo? E eu tô lá dentro tentando fazer o caminho inverso. Eu tô tentando, junto à diretoria e às pessoas que se reúnem para tomar as decisões da instituição, eu tô tentando fazer que esse pirulito seja trocado por fruta. Sugerir de fazer uma palestra, de trabalhar a conscientização dos pais, para daí fazer um trabalho de conscientização das crianças, para a gente ir mudando isso. Sim. Porque quer queira, quer não, nós somos exemplos. Tá entendendo? Mas você não tem noção da pressão contra que eu tô recebendo. A pressão contra. E aí ontem eu estava comentando com a minha namorada, dizendo para ela, amor, é impressionante como as pessoas, elas são completamente viciadas em alguma coisa, como elas ficam injuriadas quando você mexe nessa questão, né? Então,
Numa terra de viciados, aquela pessoa que não é viciado é que está errado. É que tá errado. Nós somos aqui, nós dois que estamos conversando aqui hoje, nós somos os errados. Tá entendendo? Porque então, a gente se deslocou disso aí. Nós somos criticados porque a gente come mais carne, nós somos criticados. É um negócio assim tão sério, Alessandra, e eu remeto isso trago isso lá para os anos 50, por exemplo, onde fumar era algo chique e na moda, né? E eu imagino que acontecia exatamente a mesma coisa, porque hoje, quando você diz assim, não, eu não quero docinho, não, muito obrigado, eu não quero biscoitinho, a pessoa olha para você e diz assim, você está de dieta? Por que você não come só um? Você não é uma pessoa feliz, né? Não tem essa? Você não é Você é um alienígena, né? Porque não está né? consumindo. Exato, exatamente. Eu imagino que na década de 50, na década de 40, a pessoa que não fumava estava errada. Claro. E não suportava a fumaça do cigarro. Né? Então, eu imagino que é coisa muito parecida. Porque tem essa questão toda do pertencimento, né, Henrique? Nós somos seres sociais, né? E a gente acaba adotando hábitos dos outros, né? Para pertencer. Para pertencer ao grupo. Né? E é muito difícil a gente, eu hoje, né, com a minha estratégia alimentar, conseguir pertencer. Né? As pessoas entendem, mas... Mas eu não pertenço a quase ninguém que está na minha volta. E olha que você mora em Porto Alegre, que é a terra do churrasco, né? Mas mesmo assim, certeza que você vai pro churrasco e lá tem cerveja, pão de alho, sobremesa. Sim, né? Claro. Toda a Carbolândia junto, né? Porque não é assim, né? E que no seu caso é uma questão de saúde, né, Alessandra? No seu caso, não é uma questão, não é a Alessandra disse assim, não, agora eu vou parar de comer vegetais e comer só carne, porque eu embirrei. Não é isso. Você chegou nessa dieta porque isso fez uma diferença grande na sua saúde. Conta pra gente essa descoberta e como é que foi essa diferença que você percebeu. Bom, então, né, quando a carnívora surgiu na minha vida, né, nessas minhas buscas todas, e são coisas assim que vêm, eu digo assim, né, as mídias sociais sabem o que a gente busca e elas oferecem mais daquilo que a gente busca. Mas tem coisas que apareceram para mim que foram surpresa, né? Esse curso de neurociência foi uma surpresa e uma live que eu assisti com a doutora Sara Marilyn. Aquela live ali dela para mim foi um divisor de águas, né? Porque ela contando da saída dela do veganismo, contando sobre a estratégia carnívora, me acendeu aquela chave e me trouxe aquela dieta das proteínas que eu tanto fazia e que eu tanto me sentia bem, né? Que eu vivenciei por anos. Eu utilizei muito a estratégia das proteínas para emagrecer quando eu precisava, sabe? Até que começou a vir uma outra influência alimentar, né? Que eu estava há 2, 3 anos atrás, que era a comida de verdade, com os orgânicos, com aquele prato colorido, né? E aquele prato colorido maravilhoso, e que eu fiz por 8 meses, e que tudo que eu tinha melhorado dos meus sintomas, retirando o glúten e a caseína, eu piorei. Eu cheguei, eu estou completando 1 ano de estratégia carnívora. Em novembro do ano passado, quando eu iniciei a estratégia, eu não conseguia sair da minha cama. Nossa. Porque eu regredi, eu tirei muito a carne, eu consumia. O glúten tirou a lactose e aí melhorou 50%. Melhorei. Aí você começou a fazer uma dieta com mais vegetais, essa coisa toda. Quase plant-based, tá? Porque eu tinha dias que eu não comia carne, que eu comia só cogumelos. Ou então eu comia um pedacinho assim de carne, né? Aquela coisinha da palma da mão. Reduzi muito, eu não tirei, não eliminei, mas eu reduzi muito e aumentei muito o meu consumo de antinutrientes. Muito. Sem conhecimento nenhum, porque as pessoas não têm esse conhecimento. Eu fui ter esse conhecimento através de vocês, através de você, Henrique, através da doutora Sara, através das pessoas que eu comecei a seguir, depois que eu conheci, né, a estratégia atual, que é a dieta das proteínas, que hoje é chamada de estratégia carnívora. Então, assim, eu tava muito mal. Eu não saía da cama.
Eu tinha dores e eu dizia, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu não estou consumindo glúten nem lactose e eu tô com as dores. Parece que eu regredi lá pro início da minha fibromialgia. Eu não conseguia entender. E eu disse, meu Deus, tem alguma coisa errada nisso aqui, né? E aí, quando surgiu a doutora Sara com essa estratégia, eu digo, mas eu vou me atirar. Eu botei tudo fora, eu tinha coisa na gaveta da minha geladeira de feira, não sei o que. Eu tentava produzir um pouquinho de mas eu não vou mais comer isso, eu vou botar isso no lixo. Né? E comecei, eu entrei de sola na estratégia carnívora. E entrei na estratégia carnívora em vésperas de festas de final de ano. Né? Que assim, olha, acho que foi 20 e poucos de novembro, vai fazer um ano, e eu brindei Natal e Ano Novo com água mineral. Né, comendo carne, eu ainda consumi um pouquinho de frutas, tá? Porque era verão e eu sentia necessidade. Daí no primeiro mês eu consumi um pouquinho, mas no segundo mês eu já zerei e entrei numa estrita, né? E foi impressionante, porque a primeira, eu falo e as pessoas não acreditam, né? A primeira semana que eu fiquei de estratégia carnívora, eu já saí da minha cama diferente. Eu botei o pé no chão, eu não tinha mais enrijecimento dos tornozelos, que era uma coisa absurda, que eu caminhava que nem uma velhinha para sair daquela, sabe, para acostumar com a marcha, porque doía tudo. Eu senti os meus joelhos mais firmes, parecia que a minha musculatura tinha firmado, né? A força muscular tinha voltado. E dali para frente foram só benefícios, foi um crescente de benefícios, né? O meu sono melhorou, a minha cognição, foi as primeiras coisas que eu notei, né? A cognição, eu estava assim com brain fog total, eu não memorizava nada, né? Eu tinha até dificuldade para falar, eu já estava enrolando a língua, eu estava entrando, e eu acho que eu estava entrando numa sintomatologia de Parkinson. Eu tenho pai e mãe com Parkinson. Então, eu sempre fiquei, né, em alerta, digo, será que eu vou ligar esse gene? E eu acho que eu estava ligando, sabe? Porque eu tava numa decadência total, né? E depois de um mês de estratégia, eu já estava voando. Eu já estava... Incrível. Foi uma coisa, uma mudança radical. Radical. Hoje você não sente mais nada de dor? Tem algumas coisas que te fazem ter uma recaída? O que é que ainda Sim. conta assim, algumas coisas que eu tive que retirar, tá? Que eu, assim, porque eu eliminei, vamos dizer assim, a carnívora me eliminou 90% das dores, mas algumas coisas ainda permaneceram. Eu ainda tinha algumas dores nas pernas, eu ainda tinha dores um pouquinho nos braços, um pouquinho no pescoço, e dependendo do alimento, e eu percebi que um dos alimentos que me fazia ter mais dor eram os ovos. E aí eu comecei a investigar, tem uma proteína na clara do ovo que pode permear o intestino e tal. Então eu tirei os ovos da minha alimentação e eu tive uma redução nessa dor. Você chegou a tentar reintroduzir só a gema? Agora eu estou reintroduzindo a gema. E não tá tendo efeito de dor? Não tive efeito de dor. Mas eu introduzi a gema, mas ao mesmo tempo eu andei consumindo algumas coisas fora. Eu dei umas escapadas. E aí eu não consegui ainda mensurar bem se realmente a gema não me faz mal. Porque coincidiu com um período aí que eu andei dando umas escapadas. E outra coisa que eu tá assistindo a gente. Nós somos normais e a gente dá as escapadas. Claro, gente. Porque o pessoal acha que a gente é máquina, entendeu? Eu faço 99%. Esse 1% são as minhas escapadas. Porque no meu dia a dia... Para você ter retrocesso. É o suficiente. E assim, eu dei uma escapada no queijo há 2 semanas atrás e eu tive uma crise de sinusite terrível. Terrível. Foi assim, mas assim, dor de cabeça uma semana inteira. Eu tive que entrar numa medicação para sinusite porque não teve jeito. Então, assim, eu tenho um histórico de quimioterapia, radioterapia,
né? Tomei muito corticoide, fiz terapia monoclonal. Meu intestino, eu sei que não vai curar da noite para o dia, né? Claro. Que isso leva tempo. Então, eu percebo o quanto o consumo dessas proteínas que permeiam, né, o meu intestino, o quanto mal que elas me fazem. O quanto ocasiona um ataque autoimune no meu organismo, né? Sim, sim. Então, eu já, assim, eu vou me direcionando pela dor, né? Tirei a clara do ovo, agora eu tô tirando o café. Tirei o café, eu consumo de vez em quando, e o café estava associado com uma dor no braço, uma dor bem profunda no meu braço. Uma coisa também, porque tem micotoxinas, né? No café. Sim. Então, assim, eu tô basicamente à base de carne e água mineral, com gás. E o tempero que você usa na carne? Só sal? Nada, só sal. Tirei todas as plantas. Você conhece a história da Mikayla Peterson? Sim. A filha do Jordan Peterson? Uhum. O caso dela é artrite reumatoide, né? Uma artrite reumatoide bem severa. E o ponto de otimização dela é carne de cordeiro e água. E tempero só sal. É o Como ela leão. vai colocar em remissão. O dela é um negócio assim seríssimo. E eu sinto assim, ó, quanto menos quanto mais eu fico na carne vermelha, melhor eu fico. Uhum. Eu consumo bastante porco, eu consumo às vezes alguns embutidos, algumas linguiças caseiras, né, que não tem tanto. Mas quanto mais eu fico na carne vermelha e na gordura da carne vermelha, melhor eu fico. Interessante. Então eu já tô começando a conhecer o que me faz muito melhor, né? Porque eu sei que me faz bem a carnívora, né? Consumindo do focinho ao rabo, né? Mas eu vejo que a carne vermelha e a carne de músculo, né? É a que melhor me faz bem. É a que mais me faz bem. Me traz benefícios. Você come vísceras no seu dia a dia? Eu consumi mais vísceras no início, tá? Eu deixo ter vontade. É como eu tô fazendo. Me deu vontade, eu vou lá, compro um coração, ou um fígado de frango, ou um fígado de boi, mas eu não tô fazendo uma regra isso, né? Eu tô deixando o meu organismo me pedir, né? Entendi. Não tô forçando a barra. Até porque os meus exames deram todos ótimos, né? Então, não tô me preocupando com isso. Entendi. Deixa eu só responder duas perguntas aqui, Alessandra, que apareceram. Primeira, Amar e Vida Mor. Teria alguma enzima para usar antes dessas escapadas? Se você é intolerante à lactose, tem a lactase para usar. Não funciona. Né? E depende muito da pessoa. Tem gente que nem com lactase resolve. A Leni está perguntando qual é esse caso da artrite reumatoide. Leni chama Mikayla Peterson. Deixa eu ver se eu consigo botar o nome dela aqui. Mikayla Peterson. Acho que escreve desse modelo que eu estou colocando aqui agora. E só respondendo aqui também para a Alessandra. Essa é a Alessandra. Essa live está sendo gravada, tá? Fica tranquila que vai ficar gravada. Alessandra, então hoje você vive, vamos dizer assim, 99% do seu tempo sem dor. Exato. Você não usa fruta, nada vegetal. Nada. A única coisa vegetal que você usa é a roupa. Sintética. É muito vegetal, né? A roupa e o papel para escrever de vez em quando. O papel. Isso aí. Entendi. Agora vamos então trabalhar um pouquinho nessa questão da neurociência. Porque a gente sabe que a dieta carnívora é uma dieta que para você é saúde. Para mim é opção por mais saúde, porque eu não tinha nenhum problema autoimune e tudo mais, mas eu percebi que o meu corpo fica melhor quando eu estou em uma dieta mais carnívora. A gente sabe que a dieta carnívora, a gente não tem como não dizer isso, é uma dieta restritiva, né? Você inclusive falou sobre esse assunto aqui na live já, né? Que o seu círculo de amizade, você acaba... O pessoal chega para você e diz, vamos jantar fora, vamos para uma pizzaria. Né? Só se for para churrascaria.
né? Só se for com churrascaria. Então, a gente acaba tendo não só uma restrição alimentar, como também uma restrição social também, né? Restrição essa que tem a ver diretamente com o fato do tipo a ingestão da dieta, né? Como é, então, que a gente pode fazer para aderir a essa dieta de uma maneira mais regular? Né? Quais são as estratégias que você usa para ter poucas escapadas? Né? Que é exatamente o trabalho que você faz hoje com seus clientes. Então, assim, né, a gente tem que primeiro pensar que o nosso sistema emocional está muito envolvido nisso tudo, né? E que emoções, as emoções, na verdade, são comportamentos, né? E que essas emoções, elas têm também um resultado na fisiologia, elas impactam a fisiologia, né? Com a liberação de químicos, né? Que impactam o nosso corpo, né? E, então, assim, a nível cerebral, né? A gente tem um sistema emocional que ainda é primitivo, né? E que está brigando com o nosso cérebro racional, que é o nosso córtex pré-frontal. Né? Existe um conflito aí, né? Daquilo que a gente quer demandar por prazer, né? Que aí tem a influência da dopamina, que se eleva, que te faz buscar prazer, faz buscar coisas mais prazerosas, né? E o nosso cérebro racional que está ali dizendo não coma doce, não, né? Mantenha-se nessa dieta, certo? Então, assim, todas as dietas, na verdade, né? Elas têm uma restrição, seja uma restrição calórica ou seja uma restrição por determinados alimentos. Na carnívora, a nossa restrição é pelos demais alimentos, vamos dizer assim, né? A gente tem uma alimentação única e exclusiva de carnes, onde você elimina todas as plantas, todas as frutas e todos os demais alimentos, né? Grãos, enfim. Então, ela funciona, na verdade, ela é um pouco mais restritiva, mas ela também funciona como as dietas de baixa caloria. Só que a vantagem na estratégia carnívora é que essa liberação de dopamina, né, ela ocorre, lógico que na primeira semana você ainda vai ter alguns altos e baixos, né, porque você vai estar em busca daquele prazer, só de sentir o cheiro ou de olhar alguns alimentos, você vai ter, né, essa motivação de buscar pelo prazer, né, mas ela chega a um ponto que a gente consegue equilibrar essa dopamina. Porque é diferente das dietas de restrição. Por exemplo, uma dieta onde você pode comer só um pouquinho de açúcar, só uma frutinha, que no caso é a cetogênica, entra, acho que nessa, podemos citar como a cetogênica uma diferença aqui, que ela é muito próxima, né, a carnívora cetogênica. Uhum. Mas a cetogênica, ela pode te deixar comer uma frutinha, te deixa comer um pouquinho, às vezes, talvez um pouquinho de açúcar, um pouquinho de mel, alguma coisa assim. Né? E algum carboidrato que também está muito associado com o nosso centro de recompensa, porque a gente aprende desde a infância, né, a associar emoções com alimentação. Né? Você tem ali uma associação desde que você ganhou a primeira mamadeira lá, que saiu do peito do leite materno, né, que foi para a mamadeira, que já era mais docinha, a gente já tem um relacionamento afetivo ali, né, com o sabor doce. A gente tem. Né? Depois é o melzinho na chupeta, aí que nem você falou, é o pirulitinho que vem depois né, o agrado, a recompensa. Então, assim, o nosso centro de recompensa está muito associado com a questão do sabor doce, né? Com a questão do açúcar. E também, depois, com os ultraprocessados, né? Os carboidratos, né? A associação, então, que a gente tem de prazer nesses alimentos faz com que a gente tenha uma liberação excessiva de dopamina. A gente tem picos. Na verdade, no mundo de hoje, a gente está vivendo com picos de dopamina em todos os aspectos e no aspecto alimentar também. Né? Porque é sempre uma novidade,
você está sempre buscando um sabor novo, uma novidade, uma embalagem nova. Por isso que eles trocam tanto de embalagem, né, dos produtos alimentícios, vão trocando, vão criando novidade, vão botando um ingrediente ali, porque isso também, né, está associado com a tua motivação para buscar aquele alimento. Então, a gente tá sempre com um nível basal de dopamina muito alto, né? E assim como a gente tem um nível de dopamina muito alto, a gente tem uma queda brusca de dopamina abaixo do nível basal que te deixa deprimido. Normalmente, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma farra, hoje eu vou comer brigadeiro, eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer batata frita, eu vou lá comer no Burger King, sei lá o quê. E depois, no outro dia, ou logo depois, você já está meio deprimido, né? É justamente porque a dopamina sobe, depois ela desce. E quanto mais ela sobe, quanto maior o pico, mais baixo ela cai. Certo. E mais sentimento, porque assim, é o prazer e a dor. É um balanço, né? Sobe o prazer, depois sobe a dor. Né? E quanto mais distância tiver, pior o efeito de dor. Né? Então, quando você está numa dieta onde você pode consumir um pouquinho, né, essa dopamina ela sobe demais. Né? E ela vai te fazer comer um pouquinho, vai te fazer comer um pouquinho mais. Quando você viu, você já atolou. Porque, na verdade, o teu sistema límbico, ele sequestra, tem um blackout do teu lobo frontal. Porque o mesmo Sim. neurônio que ativa o teu sistema de recompensa, ele inibe o teu lobo frontal. É uma coisa meio louca. E quanto mais alta a dopamina, mais inibição vai ter do lobo frontal. Então, assim, a gente tem essa questão da compulsão e de ir em busca de coisas prazerosas, né? Isso é natural, a gente vem aprendendo, as nossas experiências criaram isso, né? Mas na estratégia carnívora, como você retira totalmente esses principais elementos, né, que nos dão prazer, que é o sabor doce e que é o carboidrato, que são os ultraprocessados, você começa a ficar numa dopamina mais baseline, tá? Você consegue ficar numa boa, porque você vai ter, claro que qualquer alimentação, qualquer alimento que você ingerir vai te dar um pico de dopamina, mas não é um pico enorme. Então, ele vai te dar um pico, vai te descer, tu vai ficar numa boa, vai regular, e tu vai ter uma estabilidade emocional dentro da dieta. Entendi. Que eu acho que essa é a principal característica da carnívora. Né? Então, o que eu busco, né, fazer com as pessoas que têm maior dificuldade, que têm esse problema de compulsão, que precisam de ajuda, que não conseguem aderir na estratégia carnívora, né? É justamente construir circuitos dopaminérgicos mais fortes, né? Com o que tem de melhor dentro da estratégia carnívora, porque a estratégia carnívora ela tem uma característica de que você não é uma característica de escassez. Quando a gente fala a palavra dieta, a gente associa a escassez diretamente. Até por isso, eu não uso dieta carnívora, eu uso estratégia carnívora. Eu não gosto de usar a palavra dieta justamente por isso. Né? Entendi. Então, e na carnívora, ela está intimamente associada com abundância e com liberdade de consumo. Você não tem limites. Dentro daqueles alimentos, você pode consumir o quanto você quiser, a hora que você quiser. Né? Não existe limitação. Então, isso torna, traz um impulso competitivo maior, né? Que é uma das características que a gente utiliza para justamente construir esse sistema dopaminérgico mais forte, construir hábitos novos, reescrever redes neurais que estão formatadas para o consumo de grãos, para o consumo de açúcar. Você começa a reescrever e criar circuitos mais fortes, né? A partir daí, você consegue modular o teu sistema emocional e gerenciar essas emoções. Interessante. Muito interessante. Muito interessante. E é uma via
que você reforça fisiologicamente a ingestão de alimentos que são adequados para a gente. Né? Então, acaba sendo bem interessante mesmo essa abordagem. E o fato de ter essa questão da dopamina que você acabou de explicar é talvez a principal causa de por que as dietas falham, né? Exatamente. Tem uma pessoa aqui, a Small Acts Foods, perguntando qual o tipo sanguíneo da gente. Eu não sei qual é a relevância disso, mas eu sou O negativo. Você, qual é o seu tipo sanguíneo? Eu sou A positivo. A positivo. Tá. Dois tipos bem distintos, O negativo e A positivo. Que se dão bem com o consumo de carne, né? Então, Eu também não entro muito nessa, não. O mito de que o tipo sanguíneo dita a sua dieta, né? Eu nunca fui muito a fundo sobre essas informações. Não fui pesquisar isso, não. E tem um negócio assim bem associativo, sabe? Não é meio controverso isso aí, não tem uma... Que nem os estudos do colesterol. Exato. Que nem os estudos do colesterol, tem muita epidemiologia por trás e tal. Na realidade, é como se fosse uma espécie de marcador. Bom, não vamos entrar nesse assunto. A gente estava falando dessa questão de por que a maioria das dietas falha, né? Então, assim, porque na verdade, quem comanda as nossas escolhas através de comportamentos automáticos inconscientes é o nosso sistema emocional. Uhum. É essa a resposta. Então, assim, vai sempre haver uma competição entre razão e emoção. Núcleo accumbens e córtex pré-frontal, certo? Que isso é o núcleo accumbens é a área de recompensa do cérebro, né? E o córtex pré-frontal é a tua área de raciocínio, de tomada de decisões, é o teu cérebro executivo, né? Eles estão sempre em conflito, né? E aí, quem é que ganha esse conflito sempre? Se não tiver, que nem a professora de neurociências dizia, de emoções, ela dizia, se você não tiver um córtex pré-frontal no modelo plus, né? Um córtex, assim, com muita informação. É o modelo plus advanced, reforçado, né? Você vai tomar um blackout. É o que o Daniel Kahneman, naquele livro Pense Rápido, Rápido e Devagar, o título do livro em português, né? Ele fala o sistema 1 e o sistema 2, né? E não tem como. Aí não tem, daí vai boicotar qualquer dieta, entende? E para isso, para não haver esse boicote, se você vai fazer uma dieta de baixa caloria, uma dieta cetogênica, que não seja carnívora, você tem que fazer um reforço desse córtex pré-frontal. Você vai ter que trazer muita informação, né, para reforçar essa tua razão, para que na hora que você entre lá num coffee, vamos dizer assim, num coffee break, que tenha uma mesa de doce, você não se atire no primeiro brigadeiro. Porque a tua dopamina, ela vai gritar, come, 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 come. Porque aquilo ali dá prazer. E aí você vai lá e bota na boca, né? E aí teu córtex pré-frontal diz assim, não, o que você fez? Ah, já comi. E agora que eu comi, eu vou comer mais um. E agora eu vou entrar de quatro patas. Acontece aquela coisa que é assim, eu comi sem querer. Exato. Mas é exatamente. E é exatamente isso, você come sem querer. Porque e aí, o profissional que não entende disso, ele acha que a pessoa tá... Porque o sem querer parece o quê? Parece que você estava aqui e alguém forçou você a comer. Mas não é isso. A questão não é essa. A questão é porque nós temos aqui nas costas milhões de anos de evolução que a gente carrega aqui nas costas e a gente carrega aqui dentro também. Sim, até porque, né, vamos dizer assim, que o nosso cérebro parou de evoluir há mais de 50 mil anos, né? Então, assim, nós criamos um neocórtex ali, mas o teu sistema límbico, ele continua forte. Sim. Ele continua sendo preponderante, porque o instinto de sobrevivência ainda está aqui. A gente não está mais na selva, mas a gente vive isso no dia a dia, tanto que o nosso... A gente tem um sistema que está adaptado para uma selva de 50 mil anos atrás e a gente vive num ambiente
É totalmente. Exato, É exato. mais um descompasso evolutivo, né? Exatamente, é o descompasso evolutivo. Então, assim, a gente tem um sistema emocional que identifica uma oportunidade de prazer, que identifica uma recompensa e ele vai atrás. Por quê? Porque isso fez parte da nossa sobrevivência. Lá, quando a gente estava na época da caça, se a gente não tivesse um impulso, uma motivação através da dopamina, como é que você ia sair para caçar? Para pegar água, para buscar comida? Não ia ficar sentadinho lá e ia morrer. E a conexão com o sabor doce, de você passar do lado de uma árvore cheia de fruto, ou que tem uma colmeia de abelhas enorme, aquilo ali é energia pura. Energia que eu, primata, homem das cavernas, preciso porque eu não tenho comida de disposição, não tem iFood das cavernas para ligar. Né? Exatamente. E a gente tem neurônios no nosso intestino, né, que são as células neurópodes, que mandam a informação, quando chega o açúcar ali no intestino, ela manda informação para o cérebro direto, via nervo vago, de que tem açúcar ali. E aí, essa informação faz que, quero mais. Energia fácil, vamos lá, pode comer mais. Né? E ativa o ciclo do vício. Então, é uma coisa muito louca. O nosso organismo é muito inteligente, né? E ele busca a autorregulação sempre, né? Mas a gente está hoje com uma oferta que a gente nunca teve. Né? O buscar mais lá era você encher a mão e sair correndo, porque de repente já viu um leão, já viu um bicho para te pegar, você não ficava ali deitado comendo embaixo da árvore. Contra uma colmeia no meio da floresta, você come um pouquinho de mel, porque você vai ter que ter as picadas das abelhas. Né? E aqui hoje você vai no supermercado, você compra por R$10 meio litro de mel. Batizado ainda. Cheio de xarope de milho. Então, quer dizer, é complicado, é realmente complicado. É um descompasso evolutivo muito grande. Você tem algum livro nessa área que você recomendaria para o pessoal ler nessa vez? Tem 2 livros. Primeiro, né? Vamos pensar na parte emocional e trabalhar um pouquinho da autoconsciência e da inteligência emocional, né? Então, vou sugerir um livro de um professor meu também, da pós-graduação, que é a Inteligência Emocional, Daniel Goleman, né? Que é um livro excelente, né? E o outro livro, deixa eu ver, eu anotei aqui para mim não esquecer o nome da autora, é Nação Dopamina, que eu tô lendo agora, da Anna Lembke. Gente, esse é outro livro. Que livro maravilhoso! Porque para a gente entender, né, como que esse circuito da dopamina funciona, como o ciclo do vício funciona, ela fala, né, ela atende pessoas que têm vícios de todos os tipos, vícios sexuais, vícios em drogas, vícios, enfim. E para quem quer entender um pouquinho mais sobre isso, é um livro fantástico. Olha só esse aqui, Alessandra, para a gente esclarecer o Edson, que colocou uma informação interessante aqui, eu acho que vale a pena a gente comentar. Já tentei algumas vezes consumir apenas carnes, mas meu corpo parece desregular. Sinto taquicardia e tontura. Já tentei ficar uma semana aguentando os sintomas e não resolveu. Só fiquei bem repondo os carboidratos. Isso aqui parece um caso clássico, se você tiver alguma coisa para você acrescentar, mas parece um caso clássico de desequilíbrio eletrolítico, né? Tá? É uma questão bem clara aí. Edson, o que acontece é o seguinte, para você entender. Toda vida que você retira carboidratos, ou que você diminui o uso de carboidratos, naturalmente o seu corpo baixa a liberação de insulina, que é o principal hormônio liberado quando você ingere carboidrato. Então, o que acontece? A insulina, ela não mexe só com o carboidrato, colocando ele para o músculo, colocando ele para o fígado e estimulando a deposição de gordura. A insulina também atua lá nos rins, dentro da rota da aldosterona, fazendo com que os rins recapturem sódio. E aí, isso aí mantém o equilíbrio eletrolítico do corpo. Na hora que você tirou o carboidrato, a insulina baixou, o sódio começa a ser eliminado pela urina. Então, você precisa repor o sódio que você está perdendo. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa faz um jejum mais prolongado. E ela bebe só água. Ela está perdendo sódio pela urina, ela está perdendo sódio pelo suor e não está repondo esse sódio através da alimentação
e da bebida. Então, se ela está bebendo só água, ela vai acabar tendo problema, tem que beber água com sal. Então, isso aí se resolve facilmente. Você pega um copo, bota pitada de sal, mexe e toma. Provavelmente você não vai ter absolutamente nenhum problema. Experimenta da próxima vez que você tentar. Você acrescenta alguma coisa, Alessandra? Exatamente isso. Outras pessoas que me perguntam sempre essa resposta e começam a introduzir o sal e some o cansaço, dor de cabeça. No início da sua dieta? Não, porque eu comecei com sal, né? Eu já comecei. Você estava ciente disso, já começou. Já comecei com sal e eu consumo bastante também água com gás, com bastante bicarbonato, sódio, e consumo mais sal e eu não tive quase nenhuma das reações. Eu tive um episódio, depois de um mês, quando eu realmente tirei as frutas, eu tive um episódio de diarreia durante uma semana. Mas eu também estava fazendo um processo de desparasitação junto, então acho que foi mais associado a isso, fazendo uma limpeza, mas de resto. E às vezes, quando eu tô num jejum mais prolongado, assim, eu começo a sentir uma dorzinha de cabeça, eu digo, eu não tomei sal. Já. Né? Eu tenho um ritual pela manhã que eu sempre tomo um copo, esse copo aqui que eu uso tem 500 ml, né? Eu sempre tomo esse copo e água com sal assim que eu acordo. A primeira coisa que eu faço é tomo um copo de água com sal, água à temperatura ambiente. Depois eu faço meu café e aí fico meditando um pouquinho e tomando meu café e pensando na vida e como é que vai ser, como é que a minha vida vai ser maravilhosa naquele dia, né? E quando por algum motivo eu acordo, sei lá, e passo por cima do copo de água com sal, é tiro e queda. Lá na frente, eu digo, esqueci da minha água com sal. Aí eu já... Dorzinha de cabeça, né? É impressionante. Dorzinha de cabeça já Outra aparecendo. coisa também que eu sinto é sede excessiva. Eu digo, nossa, mas como eu tô com sede? Daí eu vou lá, boto um salzinho e a sede desaparece, né? Porque a gente tem dois tipos de sede aí, né? Então a gente tem que ver, avaliar bem se a tua sede não é sede de sal. Exato. Exatamente. É incrível. Isso é muito interessante. Alessandra, mudando um pouco de assunto, só para a gente ir finalizando, né? Eu não quero tomar tanto teu tempo assim. Sobre a questão da neurociência para vender mais, especificamente nos ultraprocessados. Dá uns pitacozinhos aí, o que é que você pode falar para a gente se proteger melhor e ajudar as pessoas que a gente ama a se protegerem, né? Porque hoje tem muito marketing direcionado para criança, né? O que acaba sendo... Bom, assim, né, Henrique, o que eles estão utilizando hoje é o neuromarketing, né? Uhum. Que, na verdade, é justamente buscar ativar essas emoções no consumidor. Tudo que eu falei antes ali, né? O desejo do consumo, né? Analisando os momentos antes da compra, a compra por impulso, o sentimento do desejo ou de repulsa, né? E quem investe pesado nisso, quem investe realmente em neuromarketing, tá? É porque tem muito dinheiro. Tá? Porque uma pesquisa de neuromarketing, ela chega a custar 7 milhões de dólares. Tá? Então, assim, não pensem que todo mundo faz neuromarketing porque não faz. Neuromarketing só quem tem dinheiro para fazer. Porque envolve, né, pesquisas que envolvem exames de altíssima complexidade, como a ressonância magnética funcional, topografia de estado estável, tem outras técnicas que são utilizadas, né? Então, assim, para conhecer com detalhe a atividade cerebral, né? Ver como é que o teu sistema emocional se ativa. Então, eles sabem direitinho, né? Qual é o tipo de propaganda que eles vão fazer e qual é o tipo de produto, a associação, né? Entre o salgado, o doce, aquele bliss point, que vai ativar esse sistema emocional. E a indústria que mais tem dinheiro para fazer isso, qual é? A indústria dos ultraprocessados. Então, assim, aquela embalagem colorida, né? Tudo isso é muito bem calculado. Não tem nada fora do lugar naquela embalagem, não é verdade? Não tem nada fora do lugar, né? Então, assim, driblar isso é muito difícil. É muito difícil. A gente, para quem tem, vamos dizer assim, para quem tem filhos, né? Eu acho que a questão aqui toda é ter mais autoconsciência, né? E você começar a aplicar isso para você e para sua família, né? E começar a enxergar e pesquisar realmente. Primeira coisa,
né? Para quem ainda está nessa toada aí dos ultraprocessados, gente, olhem os ingredientes. Comecem a ler os ingredientes. Eu acho que esse é a primeira dica, né? Comecem a ver o que tem no que vocês estão consumindo. Quanto tem de corante, quanto tem de estabilizantes, né? Conservantes, de gordura, de açúcar, né? Eles não colocam, eles não são obrigados a colocar a quantidade de açúcar que tem, né? Ainda hoje. Parece que tem aí já Vai ter, a partir de agora a nova rotulagem vai ter algumas exigências, né? Eu tava vendo o nível de complexidade, você falou da questão do investimento, eu estava vendo o nível de complexidade que é utilizado para essa questão dos ultraprocessados. Tem uma marca específica de batatinha frita de pacote, né? Que é uma marca que tem um sabor muito picante. É Ruffles. O pessoal dizer logo aqui, que eu vou dizer que eu também aí mesmo. É um Ruffles, eu só não lembro agora qual é o nome do sabor. Mas eles usam um algoritmo de clustering que para prever a quantidade de batatinhas muito picantes, médio picantes e pouco picantes dentro do pacote. Para fazer um mix. Para fazer um mix, porque para você viciar uma pessoa, para você viciar um animal, né? Quando eu quero trabalhar com ratos viciados em cocaína, eu não boto cocaína o tempo todo na água. Não. Eu boto cocaína um pouquinho, depois eu boto mais, depois eu zero, depois eu boto mais. Não pode saturar. Porque aí eu crio o que vem hoje? Tá entendendo? Então eles fazem isso dentro do pacote para você não conseguir resistir e comer o pacote todo. E pedir mais, porque você nunca sabe o que vem. São os altos e baixos da dopamina. Exatamente aí dentro de um pacote você faz picos de dopamina. Né? Tem um pouquinho, depois você fica com vontade de comer mais para achar mais picante, a mais gostosa, que está misturada ali dentro. E eles não colocam tudo picante porque vai saturar e você não vai conseguir mais comer. E você vai criar uma repulsa. Então, é fantástico. Se você for pensar, é fantástico isso, né? Eu acho fantástico quando eu leio essas estratégias, porque eu vejo o quanto esses caras pesquisam para poder fuder com a gente, literalmente. Fuder com a gente, exatamente. São muito bons. São. E aí, sabe, assim, ó, e eu acho assim, cara, a neurociência é uma ciência fantástica, mas o neuromarketing é muito fodido, desculpa o termo. Porque assim, trabalha com o teu sistema emocional e te pega num cérebro primitivo que você não controla. Quando você vê, você já comprou. Isso é muito comum aqui nas mídias sociais, né? Essa nova onda de cursos, não sei o quê. Né? Quando você vê, você já comprou o curso. Sim. Você fica... Para que eu preciso de mais um curso? Você já comprou. É o apertar o botão, é a urgência que vende. Né? E todo bom marqueteiro sabe disso. Né? É agora. Se você não comprar agora, você vai perder a oportunidade. E aí você fica naquele... Bônus, né? É que nem a síndrome da dopamina, né? Cria uma síndrome de dopamina, né? Que é o medo, que tem o FOMO, que é, né? Fear of missing out. Você fica com medo de perder alguma coisa. Perder, E aí eles já utilizam. Isso aí é uma coisa que a própria rede social faz muito, né? Porque você fica... O que será que a pessoa publicou? O que eu tenho que ver? E aí você fica o tempo todo... Sim. Né? Always on. É outra síndrome. Isso já está no DSM-5, essas síndromes de dopamina, né? E Thanks God It's Friday também, que é o sextou, né? São síndromes, porque isso faz com que a tua dopamina... né? E a gente está aí, e sujeito a exatamente isso, né? A gente está usando as mídias sociais, a gente sabe do poder delas, né? Você ficou uma semana aí fazendo um detox, né? De dopamina, André. Semana. Foi um fim de semana só? E no que final tal? de semana, 3 dias, na realidade. E que tal? Como é que foi?
Olha, foi difícil, não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Mas foi muito interessante, porque depois que eu voltei desse final de semana, eu diminuí muito o meu uso do celular, entendeu? E assim, eu tento usar, Alessandra, o celular a meu favor, né? Porque é meu trabalho, então serve para, é o meu ganha-pão também, mas eu tento usar ao meu favor. Então, por exemplo, aqui no iPhone, você tem como configurar para só receber notificações de determinadas pessoas. Então, eu só recebo notificação do meu pai, da minha mãe, dos meus 2 filhos, da minha namorada, dos meus irmãos. Então, eu não recebo notificação de todo mundo. Senão, eu vou ficar doido na cabeça. Não, é exatamente isso. Você tem que escolher de onde que você vai trazer a sua dopamina. Né, você tem que ter uma intenção ali focada nas coisas que você escolhe. Assim é como nas dietas também. Você tem que escolher, né, as coisas que vão te trazer dopamina e não ficar à mercê, né, de todo um arsenal aí que a gente está sendo bombardeado, né? E é um Muito bombardeio. Bom. Muito bom. Minha querida, eu não quero. A De Cris disse: ganha pão, não seria melhor um ganha carne? Tem razão, é um ganha carne. Muito bom. Bom, Alessandro, não quero tomar mais seu tempo, né? Estamos indo para 9 horas já. Mas eu queria que você para o pessoal. E você já recomendou 2 livros maravilhosos, inclusive. E se você tiver mais algum livro que marcou, não necessariamente na área, mas que você gostaria de recomendar, Tá bom. Então fala aí pra gente. Vou recomendar, então, assim, um livro que marcou a minha vida e que me levou para neurociências, livro do Dr. Joe Dispenza. Como tornar-se sobre-humano. Legal, esse eu nunca li, não. Esse Interessante. livro... Toda a série de livros deles é ótima. Tem Você é o Placebo, Como Construir Hábitos, Mudando os Seus Hábitos. Eu já não me lembro mais os títulos, mas esse livro aqui é fantástico. Fantástico. Porque a gente também tem que pensar que nós somos seres espirituais também. E nós também temos uma energia, né, que nos comanda. Não é simplesmente só essa carnezinha que está aqui, né? Então, esse livro traz bastante insights para a gente aprender a sair do piloto automático, né, do dia a dia e conseguir focar no hoje, no agora, né? Não ficar vivendo nas emoções do passado e não transpor essas emoções do passado para o futuro. Porque a gente vive sempre numa ansiedade, né? Tentando adivinhar o futuro, mas através das experiências passadas e você não vive o presente, né? Então, esse livro traz... Hoje, cada vez mais, a gente vive excesso de futuro, né? Excesso de futuro e excesso de passado. Ansioso, quando está ansioso, está deprimido. Isso. E a gente não consegue se centrar no hoje, né? E os processos meditativos que ele traz e que são maravilhosos te colocam muito nessa posição, né? De estar conectado com o agora, com o hoje, de ter uma autoconsciência, inclusive de ouvir mais o teu corpo, né? As técnicas de mindfulness trazem muito isso, eu aplico bastante também. E é o que a gente precisa, né? Equilibrar o nosso físico e equilibrar o nosso emocional também. Perfeito. Alessandra, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi um bate-papo maravilhoso, tá? Te agradeço demais. Eu que agradeço, Altran. Obrigado, pessoal. Tá bom, tchau, tchau, boa noite. Até a próxima, tchau.